Você já sentiu dentro de casa um peso discreto, como se as paredes ouvissem sussurros que não te desejavam bem. Você já sorriu e percebeu olhares que não comemoraram sua alegria? Se isso tem acontecido na sua casa, se há contas que nunca se fecham, portas que teimam em não abrir, relacionamentos sob tensão por causa de comentários ou ciúmes, traga agora consigo algo que represente essa luta. Uma conta, uma foto, um papel, um documento importante. Segure esse símbolo diante de você, enquanto nos colocamos diante do Senhor. Não é um amuleto, é um lembrete que apresentamos a Deus em oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, venho a Ti em nome de Jesus. Pedimos Tua presença neste lugar, na nossa casa, na nossa família, sobre nossas finanças, sobre cada sonho que tentaram sufocar com o olho enviesado. Reconhecemos que a batalha que enfrentamos não é só visível, é espiritual, sutil e, por vezes, silenciosa. Por isso nos achegamos a Ti, pedindo socorro, como diz o salmista. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Salmo 121, 1. Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Irmãos e irmãs, se essa palavra está tocando seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que precisa. Assim seguimos juntos, como corpo, suportando-nos em oração. Pai, reconhecemos que a nossa luta tem uma dimensão além do que vemos, como está escrito, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Não negamos a realidade humana da inveja, a palavra, o olhar, a atitude alheia, mas pedimos que o Senhor trate com as forças espirituais por trás disso. Envia, Senhor, o Teu exército de anjos para cercar os nossos lares. Como Teu Filho declarou autoridade, nós nos colocamos sob essa autoridade, confiando que o nome de Jesus tem poder sobre toda a treva. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada manifestação de inveja que conhecemos, o comentário maldoso que cortou a intimidade, a comparação nas redes que semeou insegurança, a palavra sussurrada que passou como flecha. Renunciamos agora, em voz alta, qualquer amarra que permitimos entrar por medo, por silêncio cúmplice ou por mágoa guardada. Renunciamos à tentação de retribuir com ódio. Renunciamos à murmuração que alimenta a sombra. Perdoamos, Senhor. Liberta-nos do veneno que corrói por dentro e impede que recebamos as bênçãos que vêm de Ti. Jesus, Tu que disseste que Teus servos não deveriam acumular tesouros na terra, mas que a Tua provisão é plena, venha sobre nós a paz que excede todo entendimento. Revestimo-nos da armadura que o apóstolo ensinou, Efésios 6, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados de prontidão para o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, que cada peça se ajuste agora sobre nossa casa, cobrindo nossos pensamentos, nossas decisões, nossos sonhos. Invocamos também a cobertura do sangue de Cristo sobre nós, sobre nossas crianças, sobre nossas finanças e sobre nossas memórias. Não queremos promover rituais, mas reconhecer o preço pago na cruz que nos faz livres. Pelo sangue de Jesus, declaramos proteção para tudo o que representa a nossa família. Que o sangue do Cordeiro seja muro e sinal, cobertura que pertence ao Teu povo. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Senhor, nós Te chamamos como intercessor e protetor, não como substituto de Cristo, mas como servo fiel que executa a vontade do Deus Altíssimo. São Miguel, venha em auxílio dos que habitam esta casa. Cerque-os, defenda-os, empunhe a espada para romper as cadeias da inveja e das maldições pronunciadas.
Que os anjos que assentam-se ao redor do teu trono estejam agora em guarda ao redor de cada porta, cada janela, cada canto onde a mentira tem tentado se firmar. Senhor, ordena aos teus anjos segundo o Salmo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Que essa ordem se cumpra agora sobre nós. Nós declaramos com reverência e fé que não importam as palavras lançadas contra a nossa casa, elas não encontrarão raiz. Em nome de Jesus, anulamos toda a obra das trevas que apontou para o nosso lar. Onde houve enojo, semeie-se restauração. Onde houve divisão, venha reconciliação. Onde houve perda, venha provisão. Onde houve silêncio, venha louvor. Não proclamamos garantias mecânicas, Senhor. Proclamamos confiança em Ti e no poder que operas quando Te invocamos. Se você que escuta está pronto, repita comigo em voz baixa ou em pensamento para declarar seu coração diante de Deus. Eu renuncio, eu perdoo, eu me cubro com o sangue de Jesus. Faça essas palavras suas. Renunciar não é fraqueza. É abrir mão do que nos prende para que a graça possa agir. Perdoar não é justificar o mal. É libertar-se do peso que impede a bênção. Cobrir-se com o sangue de Jesus é lembrar que o Senhor nos alcançou primeiro e que a sua obra nos protege. Há muitos que interpretam inveja como algo meramente humano, e de fato parte dela é insegurança, comparação, falta de gratidão. Mas há também movimentos espirituais que se aproveitam dessas brechas. Por isso, pedimos sabedoria, Senhor. Dá-nos discernimento para identificar onde somos chamados a agir com prudência e onde somos chamados a entregar ao Senhor o controle. Como Tiago nos lembra, se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1:5. Pedimos essa sabedoria agora para administrar nossas finanças, para lidar com vizinhos, para tratar com parentes que ferem sem perceber. Não queremos transformar São Miguel em nosso mediador. Sabemos que é em Cristo que temos acesso ao Pai. Mas também reconhecemos que, como o céu tem primários e ministros, o Senhor ordena seus anjos para cumprir seu plano. Em obediência à Escritura, pedimos que estes ministros celestiais se postem como sentinelas, rompendo laços, desfazendo confusões, removendo setas envenenadas. Que a espada de São Miguel corte o que não foi plantado por ti, Senhor, e que o manto de Cristo cubra o que precisamos guardar. Senhor, muitas vezes a inveja nasce onde deveria nascer a alegria, quando não conseguimos nos alegrar com o sucesso do outro. Ensina-nos, Espírito Santo, a viver com um coração que regozija no bem alheio, que se regozija na prosperidade dos outros como se fosse própria. Dá-nos a humildade de aprender com o triunfo do próximo e a generosidade de celebrar sem amargura. Essa mudança de coração é parte essencial da nossa libertação. Não basta quebrar a maldição. Precisamos transformar a atmosfera dentro de nós. Agora convido você a trazer à memória uma situação concreta. Aquele vizinho que sempre critica, aquela pessoa da família que parece regozijar-se do nosso tropeço, aquela comparação que corrói. Traga essa imagem sem medo, entregue-a nas mãos do Senhor. Diga em voz simples: Senhor, eu entrego isso a Ti. Não fique preso ao detalhe da ofensa. Ofereça a situação ao Senhor e permita que Ele tome a iniciativa. Pedimos também, Senhor, por restauração prática. Onde houve prejuízo financeiro, que a Tua provisão apareça com sabedoria no caminho, portas que se abram, oportunidades que surjam, trabalho honesto e criativo que devolva dignidade. Não pedimos promessas fáceis, mas pedimos a Tua intervenção compassiva. Lembra-nos da Tua palavra, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Que essa esperança nos segure enquanto caminhamos com prudência. Confessamos também nossas falhas. Quantas vezes fomos nós que permitimos sementes de discórdia? Quantas vezes guardamos pequenas injúrias que cresceram? Confessamos ao Senhor e pedimos purificação. A libertação que buscamos começa no nosso íntimo. Como Paulo escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é nossa força, Senhor. É a tua força agindo em nós que nos permite resistir à inveja e ao medo. Fiéis no Senhor, esteja convicto. Declarar não é teatro nem truque, é expressão de fé. Quando nós, como corpo, proclamamos a verdade da tua palavra sobre nossas vidas, estamos cooperando com o mover de Deus. Por isso, venha a minha voz ser firme agora. Em nome de Jesus, e cobertos pelo seu sangue, nós começamos a renunciar palavras que nos foram lançadas. Renunciamos a calúnias, renunciamos a maldições verbais, renunciamos à comparação que rouba a paz. São Miguel, coloca teu escudo agora contra as tentações das sombras. Posiciona teus anjos onde palavras de inveja foram plantadas, no trabalho, nas finanças, nas relações, e desfaz o que foi lançado. Que as sementes de mal olhado sequem antes de frutificar. Não falamos como se isso fosse automático, mas falamos como povo que crê na ação de Deus. Senhor, ouve a nossa súplica e atende conforme a tua vontade. Enquanto nos preparamos para as próximas declarações, se houver alguém aqui que ainda guarda mágoa profunda, que o diabo tem utilizado como pulso de cochilo para trazer maldição, ora, peça perdão. Diga ao Senhor, perdoo aquela pessoa e entrego minha mágoa a ti. Perdão é porta por onde a bênção entra. Não é esquecer no mero sentido humano. É colocar a situação nas mãos de Deus e deixá-lo ser justo. Quando perdoamos, abrimos espaço para que o Senhor enxugue as lágrimas e traga cura. Respire fundo agora. Não porque a respiração é mágica, mas porque nós, como corpo, reconhecemos nosso corpo e alma diante de Deus. Ao respirar, imagine o Senhor soprando paz. Ao expirar, imagine-se soltando o peso da acusação. Assim, vamos nos preparar, pois o que virá a seguir não será espetáculo, será um entregar-se coordenado em fé. Em alguns lares, a inveja se manifesta por brigas silenciosas, intrigas que se instalam em família e que se disfarçam de opinião. Nesses lares, pedimos clareza, Senhor. Dá-nos palavras para falar com amor quando necessário, dignidade para estabelecer limites quando preciso e paciência para suportar provações quando faz parte do teu processo. Que a sabedoria de Tiago 1, nos conduza. Pedir sabedoria sem murmurar, crendo que o Senhor dá abundantemente a todos. Também queremos lembrar que, embora claremos e peçamos intervenção, não devemos alimentar uma mentalidade de perseguição constante. Há uma diferença entre vigilância e paranoia. A vigilância é orar, proteger, agir com prudência. A paranoia é viver em medo que paralisa. Hoje, declaramos que escolheremos vigilância. Nos revestiremos da fé que protege e não da suspeita que impõe ruína. Senhor, muitos têm experimentado que quando as bênçãos chegam, vem também um ataque, como se luz e sombra disputassem o mesmo terreno. Ensina-nos a navegar essas estações. Dá-nos um coração firme para agradecer, mesmo quando as lâmpadas ainda tremem. Gratidão é antídoto poderoso contra a inveja, porque quando damos graças por algo, reconhecemos que tudo vem de ti, e não apenas por mérito humano. Faze-nos homens e mulheres que dão glória a ti, e que por isso atraem sua bênção e sua paz. Estamos chegando a um momento de maior intensidade. Sinta o ambiente ao seu redor, a presença do Senhor, o chamado aos anjos, a decisão de perdoar, a promessa da palavra que garante proteção.
Prepare o símbolo que trouxe, segure-o com as mãos do coração. Se quiser, coloque-o em um lugar visível para o Senhor. Não estamos fazendo obra mágica, estamos apresentando ao nosso Deus aquilo que nos aflige e clamando por intervenção. Antes de avançarmos, reafirmo, tudo o que pedimos é submetido à vontade do Pai. Não manipulamos o divino com palavras, oramos com humildade e fé. Ainda assim, como povo que crê, vamos agora erguer uma proclamação de renúncia mais direta. Uma preparação para a declaração que romperá pela fé a estrutura da inveja. Declarei comigo com firmeza, mas com mansidão. Eu renuncio a toda inveja dirigida à minha casa. Eu renuncio a toda palavra de maldição. Eu renuncio ao espírito de comparação que rouba a minha alegria. Repita essas frases, se desejar, como confissão. Deixe que cada palavra visite seu coração e que o Senhor faça o trabalho que só Ele pode fazer. Esta renúncia é um corte. Não garantimos que o problema sumirá como num passe, mas asseguramos que estamos alinhados com a verdade de Deus e prontos para receber a sua intervenção. São Miguel, fiel servidor do Altíssimo, posiciona-te agora, não como objeto de adoração, mas como instrumento do Deus que tudo pode. Empunha a tua espada contra tudo que tem apontado para a nossa família em inveja. Levanta teu escudo para que nenhuma seta atinja a nossa fé. Senhor, ordena aos exércitos celestiais que se postem e que rompam os laços lançados sobre nós. E você que me ouve, se sentir vontade, diga em voz audível, em nome de Jesus, eu rompo toda a amarra. Não diga isso como fórmula vazia, diga com o coração. Este é um passo de fé, um ato de coragem espiritual. Ao romper, estamos afirmando que não seremos mais sujeitos passivos às investidas da inveja. Quando pensar em irmãos que sofreram sem saber o motivo, lembre-se, muitas vezes a guerra é invisível. Por isso, como comunidade de fé, vamos nos colocar em intercessão uns pelos outros. Se houver alguém agora, diante de você, que precisa de apoio além desta oração, aconselhamento, ajuda prática, presença, procure suporte na sua igreja, em um líder espiritual, em um irmão maduro. A oração é poderosa, mas também somos chamados a agir em amor. Ainda assim, há algo que não devemos esquecer. A transformação interior é contínua. Hoje podemos declarar renúncia e autoridade. Amanhã podemos precisar reafirmar perdão e humildade. A luta é diária, mas a graça é maior. À medida que caminhar, peça ao Senhor que revele áreas do seu coração que ainda precisam ser tratadas. Talvez ressentimento camuflado, talvez medo de perder, talvez orgulho que não admite conselho. Socorre-nos, Espírito Santo. Enquanto nos aproximamos do momento seguinte, quero que perceba a movimentação espiritual como um cenário onde o Senhor é protagonista. Nós, como orantes, somos cooperadores. São Miguel é servo, os anjos são ministros. Mas acima de todos está Cristo, que tem a última palavra. Em nome de Jesus e pela autoridade que nos foi dada em seu nome, vamos nos preparar para a proclamação que libertará, na medida da vontade de Deus, as correntes que nos prendem. Levante-se interiormente. Endireite a coluna da fé, segure firme o símbolo que trouxe e esteja pronto para dizer sim ao mover de Deus. Agora, respire e prepare o seu coração. O próximo momento será de proclamação e quebra, e precisamos estar alinhados em fé, humildade e perdão. Agora, vamos erguer a voz em proclamação, não como feitiço, nem como fórmula vazia, mas como expressão de fé, alinhada com a vontade do Pai e amparada na autoridade de Jesus Cristo. Segure firme o símbolo que trouxe. Se puder, fale em voz audível. Se não puder, repita em seu coração com convicção. Em nome de Jesus, nós pronunciamos:
Toda inveja lançada contra esta casa, toda palavra lançada como seta contra nossa família, seja anulada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Toda semente de discórdia que foi plantada nas conversas, nas redes, no ambiente de trabalho, nós a cortamos pela raiz, em nome de Jesus. Onde houve projeto de divisão, declaramos restauração. Onde houve intenção de diminuir, proclamamos aumento em sabedoria e graça. São Miguel, que a tua espada rompa os laços e que o exército do Senhor desfaleça toda a tentativa de amarração contra nós. Repita comigo, se for possível, com fé. Em nome de Jesus, eu quebro toda inveja lançada contra a minha casa. Em nome de Jesus, eu anulo toda palavra de maldição. Em nome de Jesus, eu recebo proteção e descanso. Faça destas palavras uma confissão de fé, não um mecanismo que promete isenção de lutas, mas como um posicionamento diante do Espírito Santo. Agora, com mais coragem, vamos dirigir declarações específicas para as áreas que mais têm sido feridas. Se é a área financeira que está sob ataque, segure o documento que trouxe e diga: Senhor, Tu conheces cada débito, cada porta fechada, cada oportunidade perdida. Nós apresentamos isso a Ti. Declaramos que as portas que não foram abertas por obra de inveja ou de sabotagem espiritual sejam agora movidas pela Tua providência. Que virá restauração, não como resultado automático de palavras humanas, mas pela intervenção misericordiosa do Senhor que sustenta e dirige. Lembra-nos, Senhor, das Tuas promessas. Protege, orienta e concede sabedoria para administrar o que Tens dado. Conforme Tiago 1:5, pedimos sabedoria para gerir recursos, para discernir oportunidades e para agir com prudência. Se é a família que sente o peso, relacionamentos desgastados por comentários, silêncio ou competição, fale agora. Senhor, reconcilia o que está dividido. Cura onde houve ferida. Dá palavras de reconciliação quando for necessário e coragem para estabelecer limites com amor quando isso preservar a paz. Que cada laço envenenado pela inveja seja quebrado. Que a verdade e a graça prevaleçam. Que a paz que excede todo entendimento guarde nosso coração e nossa casa. Se é o trabalho, aquela promoção que não veio, aquela parceria que foi minada por boatos, apresentamos isso diante de Ti, Senhor. Que o Teu nome seja manifestado nas oportunidades justas, que portas se abram onde Tu quiseres, e que, acima de tudo, possamos honrar-Te em cada passo profissional, lembrando que o nosso valor está em Cristo, e não nas opiniões alheias. Em todas essas áreas, declaramos a verdade das Escrituras, que Deus cuida de nós, que Ele tem planos de paz para a nossa família, Jeremias 29:11, e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Filipenses 4:13. Estas promessas nos firmam, não para nos tornar indiferentes às ações humanas, mas para nos dar coragem enquanto agimos em sabedoria. Agora eu conduzo uma série de proclamações curtas e firmes. Repita-as comigo, com fé, como quem planta uma palavra que certa hora dará fruto segundo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, toda obra de inveja contra a minha casa é desfeita. Em nome de Jesus, eu anulo toda palavra de maldição proferida contra nós. Em nome de Jesus, as portas que foram fechadas por influência maligna se abrem segundo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, a paz de Cristo habita em nosso lar e transforma o ambiente. Em nome de Jesus, nós recebemos sabedoria para agir com prudência e amor. Cada uma dessas frases é uma declaração de submissão à soberania de Deus e à autoridade do nome de Jesus. Não prometemos que a vida será isenta de desafios amanhã. Prometemos sim que não estamos sozinhos e que pela fé nos posicionamos contra o que quer nos derrubar. Em seguida, precisamos lidar com as palavras. Muitas vezes, o que mais nos fere são as palavras lançadas, comentários maldosos, fofocas, comparações.
A Bíblia nos lembra do poder da língua. Ela pode abençoar ou amaldiçoar. Por isso procedemos em duas frentes: renúncia e restituição. Renunciamos às palavras lascadas que nos feriram. Pedimos ao Senhor que as venha desarraigar e nos comprometemos a plantar, por sua graça, palavras de vida. Faça agora um exercício simples. Diga em voz audível, com sinceridade, as seguintes frases: eu renuncio a toda palavra de ódio, de crítica injusta, de comparação. Perdoo quem me feriu e entrego minha dor ao Senhor. Eu escolho falar vida sobre a minha casa. Vou agradecer e abençoar mesmo quando for difícil. Perdoar não é minimizar a ofensa, é liberar o próprio peso que impede que nossa casa seja um lar de paz. Quando perdoamos, abrimos caminho para que a graça de Deus opere. Isso não anula a necessidade de limites ou de buscar justiça quando há dano real. Perdoar aqui é uma chave para a nossa liberdade interior. Voltando-nos ao aspecto espiritual, invocamos novamente a proteção angelical pedida nas Escrituras. São Miguel, exército do Altíssimo, venha agora como sentinela. Não te glorificamos, mas te pedimos como servo fiel. Estabelece um cerco de proteção ao redor desta casa e de cada membro que nela habita. Que nenhum espírito de inveja encontre espaço para se firmar. Que cada seta seja interceptada e neutralizada. E a bênção do Senhor, nós a buscamos sobre as nossas relações, finanças e projetos, mas junto com a bênção, pedimos graça para ser bons mordomos do que venha. A provisão que buscamos será acompanhada de sabedoria para administrá-la de forma que glorifique a Deus e ajude ao próximo. Não pedimos apenas para nós. Oramos também para que, quando aprendermos a dar, o nosso testemunho atraia outros para a graça e a generosidade. Agora, se permita um momento de exame de consciência. Pergunte ao Senhor, onde eu mesmo tenho contribuído para a inveja? Talvez com orgulho, ostentação, comparações ou falta de humildade. Confesse isso, Senhor. Nós precisamos da santa crítica do Espírito que refina e corrige. Não somos infalíveis, confessamos nossas falhas e pedimos purificação. Aquele que começa a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la. Filipenses 1:6. E confiamos nessa fidelidade para que possamos crescer em caráter. Depois de confessar, comprometa-se com 3 atitudes práticas que ajudam a manter a casa livre de inveja. 1. Gratidão deliberada. Todo dia nomear 3 coisas pelas quais você é grato. 2. Alegria ativa pelo sucesso alheio. Quando alguém conquista algo, orar por eles e, quando possível, parabenizar com sinceridade. 3. Busca de sabedoria. Ao lidar com situações conflitantes, orar por direção e consultar irmãos maduros antes de reagir precipitadamente. Essas atitudes não são mágica, são práticas espirituais que mudam a atmosfera da alma e, por consequência, das relações ao redor. Voltando às proclamações, vamos declarar proteção sobre crianças e jovens do lar, pois eles são particularmente vulneráveis a ambientes de comparação e crítica. Em nome de Jesus, cobrimos cada mente infantil com o escudo da fé. Pedimos que sua autoestima seja firmada no amor do Pai e não nas opiniões do mundo. Que qualquer tentativa de semear inveja entre irmãos seja frustrada. Que sejamos pais e responsáveis que ensinam contentamento, gratidão e serviço. Para aqueles que sentem que um ciclo financeiro foi quebrado por palavras de maldição ou inveja, faça esta oração comigo. Senhor, Tu és o nosso provedor. Nós pedimos restauração conforme a Tua vontade. Mostra-nos caminhos novos, abre portas que só Tu podes abrir e dá-nos discernimento para aproveitar as oportunidades quando elas vierem. Ensina-nos a plantar com sabedoria e a colher com gratidão. Lembra-nos que a verdadeira riqueza é viver sob a Tua graça. Em nome de Jesus, agora determinamos:
Qualquer obra de sombra que estava influenciando nossos contratos, nossos clientes, nossos parceiros, seja anulada. Declaramos que portas legítimas que foram obstruídas por ataque espiritual se abram segundo a vontade de Deus. Pedimos também compaixão para reconhecer quando alguma perda foi consequência de erro humano e então agir com sabedoria para corrigir aquilo que estiver ao nosso alcance. Reafirmamos a soberania de Cristo. Nada acontece fora do conhecimento do Senhor. Por isso, mesmo quando oramos por quebra de inveja, entregamos os resultados nas mãos daquele que sabe o tempo certo e a melhor forma de agir. Não manipulamos Deus, nos submetemos a Ele. Esta submissão nos protege de expectativas irreais e nos mantém em comunhão sincera com o Pai. Agora vamos fazer uma proclamação coletiva de autoridade sobre o ambiente da casa. Se possível, levante-se interiormente e declare: eu, em nome de Jesus, declaro que a inveja perde seu poder sobre a minha casa. Declaro que o sangue de Cristo nos cobre, que a armadura de Deus nos veste e que São Miguel intercede como servo fiel. Eu escolho viver em santidade, vigilância e gratidão. Fazer essa declaração é um ato de fé. Lembre-se, fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar, mesmo quando não vemos imediatamente a mudança. Há entre nós aqueles que carregam feridas antigas, humilhações, acusações ou traições que ainda doem. Essas feridas podem continuar a alimentar áreas onde a inveja encontra espaço. Se esse é seu caso, confie que o Senhor vê cada lágrima e que Ele é capaz de restaurar com ternura. Procure também acompanhamento pastoral ou um irmão maduro para caminhar com você nesse processo. A cura muitas vezes vem em comunidade, com oração e com ação prática. Enquanto nos movemos para a conclusão desta oração, falemos sobre vigilância e perseverança. A batalha espiritual é contínua, por isso a vigilância não é obsessiva, mas prática. Vigiar significa orar, estabelecer rotinas espirituais, praticar gratidão, perdoar e procurar sabedoria. Persevere em oração, mas também em ação. Se algo requer reparo prático, conversa, pedido de desculpas, organização financeira, faça. A oração abre portas, mas nós somos chamados a andar por elas com responsabilidade. Agora, um momento final de proclamação potente e simples, que você pode usar sempre que sentir um ataque de inveja sobre sua casa. Repita em voz alta com fé: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu encerro toda obra de inveja contra a minha família. Pelo sangue do Cordeiro, eu me cubro e cubro meu lar. São Miguel, coloca teu escudo e rompe toda a seta lançada. Espírito Santo, enche-nos com alegria, coragem e gratidão. Assim decretamos e confiamos em ti. Saiba que, ao fazer estas palavras, você não está operando um truque. Você está alinhando o seu coração com o de Deus, declarando a sua verdade sobre a sua vida e abrindo espaço para que a graça opere. Antes de encerrar, quero oferecer palavras práticas de acompanhamento. Se houve injúria séria que precisa de reparação, procure reconciliar com prudência. Se há necessidade de restauração financeira, procure orientação honesta, um conselheiro financeiro, um irmão que administre bem recursos, ferramentas de planejamento. Se a pressão é emocional, busque apoio pastoral ou terapia quando necessário. A oração é central, mas a ação complementa a fé. Vamos agora fazer uma última confissão de compromisso. Declare comigo: eu me comprometo a perdoar, a vigiar, a ser grato e a buscar sabedoria. Eu me comprometo a não alimentar ressentimento que permita que a inveja encontre morada. Eu me comprometo a honrar a Deus com minhas atitudes. Feita a confissão, vamos orar novamente pedindo cobertura final. Senhor, Pai amado, nós te entregamos nossa casa, nossos sonhos e nossas inquietações. Estamos confiantes não em nossas palavras, mas na tua fidelidade. Que a tua paz, que excede todo entendimento,
guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a presença do Teu Espírito seja morada em nossa casa, transformando o ambiente aos poucos em paciência e verdade. São Miguel, guerreiro do Senhor, obrigado por atuar como intercessor e defensor conforme a vontade do Pai. Que a tua ação seja sempre subordinada ao Senhor Jesus e que toda glória retorne ao Altíssimo. Aos anjos do Senhor, pedimos cumprir a ordem de guarda e proteção, segundo o que a Escritura promete. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Que essa promessa se cumpra sobre nós, conforme a vontade do Pai. Agora, em um tom sereno e confiante, eu abençoo a sua casa. Que a graça de Deus te cubra, que a paz de Cristo habite abundantemente, que o Espírito Santo traga consolação, direção e força. Lembra-te das palavras de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E deixe essa verdade te amparar, não como uma garantia automática de ausência de tribulação, mas como uma certeza de companhia e capacitação. Se essa oração tocou o seu coração, e se deseja que oremos de forma específica por sua situação, escreva nos comentários a sua intenção ou declare agora, com fé: eu escolho a paz. Não se esqueça, compartilhar sua intenção pode fortalecer a nossa comunidade em intercessão mútua. Se sentir que foi tocado, volte a esta oração sempre que precisar. E lembre-se de buscar também o auxílio de líderes e irmãos na sua igreja quando necessário. Que o Senhor te fortaleça e que a sua casa seja um lugar onde a presença de Deus se manifeste em paz, integridade e alegria. Amém.